Bem, pessoal, vamos iniciar hoje a nossa terceira aula, né? Um pouco atrasada, mas dentro do cronograma, tá? Tive umas dificuldades técnicas, normal, né? A gente está aprendendo a fazer a aula remoto. Então a gente vai continuar hoje falando sobre alguns outros conceitos de TGS que são importantes que vocês conheçam no transcorrer do nosso curso. Tá? Na agenda de hoje, nós vamos falar sobre esses outros conceitos de TGS, vamos classificar os sistemas e vamos finalizar a aula falando sobre performance e padrões de sistemas. O primeiro conceito que a gente vai tratar aqui será de holismo, né? O holismo, conceitualmente, é quando você tem uma totalidade que representa muito mais do que a soma das partes individualmente, certo? Lembrando que os componentes de um sistema, cada um tem qualidades que não são muitas vezes perceptíveis quando eles são vistos de maneira isolada, tá? Mas quando você junta todos esses componentes, você consegue perceber de maneira perceptível, né, bem notadamente, como é a qualidade desses sistemas, né, desses componentes. Um exemplo bem claro é a questão da água, certo? A água é diferente de hidrogênio, certo? E do oxigênio. Então você não percebe a qualidade da água se você vai olhar só hidrogênio e oxigênio. Mas na hora que você junta o hidrogênio com o oxigênio, o H2O, você vai ter o quê? A capacidade de entender melhor o que é a água, certo? Outra coisa interessante é que hidrogênio e oxigênio eles são inflamáveis, separadamente. Mas quando você junta a molécula H2O, ele serve para apagar o fogo, né? Eu coloquei esse desenho aí para tentar mostrar a vocês de maneira melhor qual seria o conceito de holismo. Então, se vocês olharem aí, tá? Se vocês olharem, quando você vai verificar os elementos de maneira isolada, você está tendo uma visão reducionista desse sistema. Você vai enxergar cada um, mas não vai entender o todo. Na hora que você pega esses objetos e começa a verificar de maneira global, ou seja, a relação entre eles, como é que eles interagem, aí você vai entender todo o sistema. Você vai, ou seja, você vai passar dessa visão analítica, que é verificar cada componente de maneira isolada, para uma visão sintética, certo? Onde você vai entender todo o sistema e como é que eles se relacionam um com o outro. Tá? Então, isso daí é o conceito de holismo. Tá? O segundo conceito trata da cibernética, né? Que é uma ciência que ela serve para quê? Ela serve para você entender como é que funciona a comunicação e o controle tanto de seres vivos como de seres artificiais, máquinas, sistemas, né? Se você for olhar a questão da comunicação na cibernética, o que é que ela procura ver? Procura entender como é que funciona a interação, a comunicação entre os objetos de um sistema. Tá? Enquanto o controle, ele trata da regulação, ou seja, como é que um sistema ele reage a determinado, vamos dizer assim, estímulo. Tá? Aí vocês veem aí duas figuras, né, que mostram bem o conceito de cibernética, né? Primeiro aqui a questão da comunicação, vocês veem uma rede de computadores, certo? Então, para você tentar entender a comunicação, é interessante entender os conceitos de cibernética. E a outra figura, a questão de controle. Um exemplo bem claro é a questão da segurança, né? Onde você verifica como é que é o acesso ao sistema, quem é que está acessando, qual é o usuário, de onde, certo? A tentativa de invasão. Então, são dois exemplos de aplicações da cibernética. Tá? É, Betalanffy, ele define a cibernética como uma teoria dos sistemas de controle baseado em comunicação, ou seja, transferência de informação. Toda comunicação tem uma transferência de informação entre o sistema e o meio ambiente.
e dentro do próprio sistema. E que deve ter um controle, que é uma retroação, certo? Um feedback, sobre a função dos sistemas em relação ao meio ambiente. Tá? Ele também diz que o campo de estudo da cibernética são os sistemas. Tá? Aí os princípios da cibernética, né, que a gente já tratou de alguns lá na teoria geral dos sistemas, né, que todo sistema busca alcançar um objetivo, que o sistema deve informar-se continuamente sobre a situação do seu objetivo e sobre sua própria situação, né? Ou seja, ele tem que ficar verificando sempre se está atingindo o objetivo e se o sistema está funcionando bem. O sistema deve processar essa informação e ajustar seu comportamento às exigências impostas pelo objetivo, visto que o objetivo pode mudar, então o sistema tem que se adaptar a isso daí. E o mecanismo que fornece a informação sobre o desempenho do sistema do objetivo é a retroação, o feedback, né, que a gente já falou. Aí outro conceito importante da teoria geral do sistema, que é o conceito de homeostasia, né? Homeostase, que seria o quê? É o estado de cada parte do sistema funciona em equilíbrio. Ou seja, se você tem um sistema, cada parte do seu sistema tem que funcionar em equilíbrio. Lembrando o conceito de holismo, né? Na hora que você tem cada parte funcionando bem, então você vai ter o total funcionando bem. Mas se uma parte do sistema, um objeto do sistema não funcionar bem, ele começa a comprometer todo o sistema, certo? Então, a homeostasia é o quê? É o equilíbrio, né? A questão do sistema está funcionando dentro da normalidade, né? Aí você me pergunta, Gilson, como é que um sistema ele consegue se manter em equilíbrio? Aí você tem que ter um mecanismo de retroação, né? Algo que você verifique sempre e diga, tá ok, tá ok. Aí na hora que não estiver funcionando bem, opa, tem alguma coisa errada. Aí aparece uma figura, né, que explica isso daí, tá? Vocês veem aí, ó, você tem um padrão de referência, certo? Aqui no caso é o corpo humano, né? Você tem um padrão de referência, o corpo compara esse padrão de referência com a situação atual. Se tiver tudo ok, nenhuma mudança necessária. Opa, tem algum problema, vamos procurar um motivo. Aí vai verificar dentro do corpo humano qual é o que é que não está funcionando dentro daquele comportamento desejado. Opa, vamos dizer, estou com uma infecção. Então vamos buscar o estado atual do organismo. Então, vai tomar um remédio, vai tomar um banho frio, alguma coisa. Aí depois de aplicar essa correção, vai verificar. Está tudo ok, voltou a funcionar normal, beleza. Então, é uma mudança necessária. Isso é um exemplo de homeostasia. Ao contrário da homeostasia, temos a entropia, né? Uma consequência da falta de homeostasia, melhor falando. Que seria o quê? Esse conceito vem da segunda lei da termodinâmica, né? Que diz o quê? Que um sistema termodinâmico que não troca energia com o meio ambiente externo tende à entropia, isso é, a degradação, a desintegração, acabar aquele sistema. Tá? Então, se você tem um sistema que de alguma maneira não troca energia com o meio ambiente, então ele tem a tendência a acabar. Um exemplo bem clássico disso daí é uma empresa, né? Uma empresa que não troca, por exemplo, dinheiro, não entra dinheiro na empresa, a tendência é o que? Ela quebrar, certo? Aí eu peguei duas figuras aqui para que vocês possam entender bem, né? Aqui, ó. Primeiramente aqui, ó, menor entropia, ou seja, o sistema está funcionando corretamente e não está com tendência a acabar, tá? Vocês observem aí que quando tem menor entropia, ó, o sistema está bem coeso, está funcionando bem. Observe que todos estão bem interligados. Ao contrário de um sistema com maior entropia, ó, cada um indo para um lado, tudo bagunçado. Tá? E aqui outra figura que mostra o seguinte: o que é entropia? Né? É a tendência natural dos objetos, certo? Cair em desordem, um desgaste em relação ao seu estado original. Normalmente isso acontece por quê? Por ocasião do tempo, né? O tempo vai passando e vai acontecendo isso daí. E o que é que pode ocorrer com essa entropia? Perda de energia e caos. E acaba, né? Enquanto que você pode enfrentar, né? Como?
através da negentropia, né? Que é a busca da estabilidade. Então você deve, no caso, procurar aí alguma maneira de restaurar essa ordem. Aí é nessa hora que é interessante você ter mecanismos de feedback para que isso ocorra. Né? Outro conceito interessante da teoria geral dos sistemas, que é bom vocês saibam, né, é a redundância, né? Que seria o quê? A quantidade de informação excedente, certo? Cuja ocorrência pode ser prevista a partir de outros sinais, tá? Outra coisa, aí você pode me perguntar, Gilson, de maneira prática, né? Que o aluno sempre gosta de perguntar. É uma característica que confere certa segurança ao sistema. E normalmente isso ocorre o que? Através de uma duplicação de procedimentos ou equipamentos, tá? Aí eu coloquei dois exemplos aí de redundância, né? O primeiro exemplo aqui, que é uma redundância para verificar falhas em tempo real. Então aqui você tem dois módulos idênticos de hardware, certo? Tem uma entrada nesse hardware, tem um processamento e tem uma saída. Aí você quer saber se eles estão funcionando bem, ou ele está funcionando bem, né? No caso, depende muito, varia. O que é que você faz? Você pega duas entradas iguais, os dois teoricamente têm que processar igual, e compara a saída. Se por acaso você quer verificar esse hardware de cima se está tudo ok, você sabe que o de baixo está ok, se derem valores diferentes, então está com algum erro nesse hardware aí, certo? O segundo exemplo de redundância é o sistema de alta disponibilidade, né? Onde você tem aqui uma rede, esse sistema está acessando uma rede pública, né? A rede pública está trocando energias com o sistema, pode ser informações, onde você tem dois, dois switches aqui. Caso um dê problema, o outro já entra em operação automaticamente. Você tem dois servidores, tá? Eles são espelhados. E você tem, caso, duas fontes de energia. Se der problema na fonte de energia, a outra automaticamente funciona, né? Chama o segundo servidor. E observe que ainda tem um storage de backup, né? Caso dê problema com esse servidor aí. Então são dois exemplos bem interessantes de redundância, né? Que é a aplicação dos conceitos de TGS em sistema de informação na área de vocês. Vamos falar agora sobre classificação de sistemas, né? É bem simples, bem fácil de entender. Tá? Primeiramente, o sistema ou ele é simples ou ele é complexo, né? Um sistema simples é quando ele tem poucos elementos, poucos componentes, tem poucas relações ou interações entre eles. Então é bem simples o sistema. Enquanto que um sistema complexo ele tem já muitos elementos, tem muitas relações, os tipos de relações vai de simples até mais complexo. Tá? Então isso torna o sistema mais complexo. Aí um exemplo de um sistema simples versus complexo, né? Se você, por exemplo, fosse pegar aqui somente esse subsistema de recepção de material, era fácil de entender, né? Tem entrada de material e sai. Só que se você for expandir ele, você vai ver que tem mais subsistemas, certo? A fronteira do sistema deixou de ser só esse quadradinho aqui da recepção de material e foi ampliada, né? Observe que tem mais relações e lá no final é que tem a saída do produto, depois de passar por todos os outros subsistemas, certo? Então essa figura achei bem interessante que dá para você entender o que é um sistema complexo, se você for olhar um subsistema somente e se você for olhar a relação desse subsistema com outro subsistema, você está aumentando a complexidade. E dá para você entender bem o que são fronteiras do sistema, né? O outro tipo de sistema, né, é o sistema aberto e o sistema fechado. Né? O sistema aberto é quando ele interage com o meio ambiente, certo? Onde tem fluxo de entrada e saída por todo o limite do sistema. Enquanto o sistema fechado é o oposto, né? Ele não tem interação. Um exemplo de acho que a maioria dos sistemas são abertos, né? Sistema empresarial, sistema de banco de dados, tá? Um software é um exemplo de sistema aberto. Sistema fechado, assim, se a gente for olhar a rigor, seria o quê? Uma garrafa térmica. Você botar água quente lá, não troca energia com o ambiente. Tá? Seria, vamos dizer assim, um exemplo. Ou então um termômetro. Você bota, ele só tem a função lá de mostrar a temperatura e pronto. Tá? Mas é muito difícil achar um sistema fechado. Tá?
O próximo tipo de sistema aí, os tipos de sistema, é o sistema estável, né? Que tem poucas mudanças no ambiente, ou poucas mudanças no ambiente resultam em pouca mudança no sistema, é o sistema dinâmico, certo? Que sofre mudanças rápidas e constantes. Hoje em dia, a maioria dos sistemas são dinâmicos, né? Visto que a gente está tendo muita mudança no ambiente. Os sistemas adaptável e não adaptável, né? Adaptável é aquele que consegue resposta a um ambiente mutável e o não adaptável é que não muda com o ambiente mutável, certo? Observem também que tem uma relação grande entre a adaptabilidade e a questão da homeostasia, né? Que é a entropia, desculpe. Significa o quê? Normalmente, quando o sistema ele é pouco adaptável, ele tem tendência o quê? A acabar, certo? Outro tipo de sistema é o sistema permanente, né? Que ele vai existir por um longo período de tempo. O temporário, certo? E essa observação, né, que em alguns casos sistemas temporários existem por menos de um mês. Tá? Normalmente o sistema temporário é aquele sistema que, vamos dizer, no caso agora dessa pandemia, né, foram implementados vários sistemas temporários, tá, para poder atender essa alta demanda. Aí você pode perguntar, Gilson, e quando acabar a pandemia, o sistema vai permanecer temporário, ou ele vai acabar, ou então ele vai ser adaptado, certo? Para começar a fazer parte de outro sistema, ou seja, esse sistema temporário, ou ele ser implementado de vez, ou ser fazer parte de outro sistema, ou se o governo ou qualquer instituição achar não interessante, acabar esse sistema. Né? Vai depender muito da maneira que as pessoas veem essa pandemia. Né? Aí, outro tipo de sistema, que é o sistema acessível, né? E o inacessível. Certo? O acessível é aquele que você tem acesso aos objetos, consegue entender os relacionamentos, tudo isso daí. E o não acessível é que a gente normalmente chama de caixa preta. Você não sabe o que, é que, tá lá, o que, é que tem lá dentro. Certo? Um exemplo bem interessante disso daí seria as APIs. Né? Tem determinadas APIs que você usa e não sabe o que está acontecendo ali dentro, não. Você usa simplesmente pronto. E tem outras que você tem acesso, né, às APIs. Aí você pode me perguntar, Gilson, como é que normalmente a gente trata essas caixas pretas? O que é que a gente faz? Faz um teste, né? Ah, vou usar uma determinada API, mas eu não tenho acesso ao código-fonte. O que é que você faz? Você faz um teste, né? Você usa a API, dá um input nela, aí ela espera ela processar e quando dá a saída você confere. Ah, está realmente de acordo com o que eu quero? Então, pronto. Certo? Então eu posso usar essa API, esse black box aí, essa caixa preta. Certo? Eu, pelo menos, eu sou da época que a gente desenvolvia nossas próprias APIs e bibliotecas. Eu acho mais interessante que você tenha um controle melhor. Só que hoje em dia nem sempre essa mentalidade funciona hoje em dia, né? Aí a gente vê o conceito de eficácia, eficiência e eficácia, né? Quando a gente trata disso daí, eu gosto de falar o seguinte. Normalmente, quando você mira sistemas eficientes, ou mira eficiência, a gente se preocupa com o quê? Com custo. Certo? Ou seja, normalmente são sistemas para reduzir custo, sistema para fazer a coisa certa, certo? Fazer corretamente. Quando você trata de sistemas mirando a eficácia, a eficácia, né? Ou seja, quer ser eficaz, você mira o quê? O resultado. Tá? Ou seja, você não se preocupa muitas vezes com o custo, você se preocupa com o resultado em si. Beleza, atingir aquele resultado. E o terceiro ponto aí, que foge um pouco desse escopo, né? É a efetividade. E seria o quê? O impacto. Aquele sistema teve um impacto muito grande, ou seja, ele foi efetivo, certo? Ah, Gilson, mas para que servem esses conceitos? Normalmente a gente usa esses conceitos para comparar sistemas, né? Ou seja, o sistema ele pode ser mais eficiente, pode ser mais eficaz, pode ser mais efetivo. Ah, Gilson, o que é que vai definir isso daí? O objetivo do sistema, certo? Se o objetivo é reduzir custo, então não tem o que falar, é eficiência. Tá? Outra coisa interessante, né, é o conceito de custo e complexidade, né? Custo seria o quê? Os custos iniciais do sistema, para você implementar ele, né? E também os custos de manutenção. Normalmente, desculpe, e outro conceito é a complexidade, né? Que é o quê? O grau de complicação na relação dos elementos dos sistemas. Você pode perguntar, Gilson, qual é a relação entre complexidade e custo? A relação é essa aqui, ó. Normalmente, quanto maior a complexidade, maior é o custo, né? Ou seja, e foi observado o quê? Que normalmente os sistemas
no início do funcionamento, no início do funcionamento do sistema, a complexidade é melhor e normalmente as funcionalidades essenciais são menores também. Só que com o tempo vai ter necessidade de aumentar as funcionalidades, aumenta a complexidade e o quê? Aumenta o custo. Esse conceito é importante, principalmente para o pessoal que tem pouca experiência em desenvolvimento de software. Tá? Eles têm que pensar que com o tempo, quando você vai colocar mais funcionalidades, o custo de implementação, de manutenção aumenta. Então é interessante você ver uma política de aumentar esses custos, a cobrança, né, para compensar os custos, né, para pagar os custos. Tá? E por último, a questão de controle e performance. Né? Controle é o quê? É você operar dentro de diretrizes, políticas, procedimentos, ou seja, é uma maneira de você manter tudo funcionando bem. Então você exerce um controle. E performance é o quê? É um padrão que você quer atingir. Tá? Um exemplo de performance é você querer que cada vendedor, um sistema de marketing, cada representante venda 100 mil unidades de produtos por ano. Então é uma performance que tem que atingir aquele sistema, né? Aí você vai ter que ter um controle, né? Ou planilhas, ou relatórios, ou seja, uma coisa está relacionada com outra. E por último, aí uma telazinha que explica aí um determinado projeto, onde você tem aqui um controle, né, que é os custos, certo? Que também pode servir como performance, né, para você verificar se o sistema está funcionando dentro do que você planejou, tá? Desse projeto aí no caso. Pois bem, pessoal, isso foi a aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Lembro sempre que a gente tem um canal de dúvidas aberto, né, que é através do WhatsApp, dentro do próprio YouTube, né, onde esse vídeo vai estar hospedado, certo? Não esqueçam de dar um likezinho no vídeo aí, ou então dizer que não gostou, e coloque seu comentário lá para que eu possa registrar a presença de vocês, tá bom? Então segue as referências, tá? Para o que vocês, se quiserem se aprofundar mais no conteúdo. E se tiver alguma dúvida, lembro, sempre temos o canal do YouTube, do WhatsApp, temos a nossa aula semanal para tirar dúvidas, tá bom? Então, um abraço a todos, fiquem com Deus, tá? E nos vemos, se Deus quiser, na próxima aula.